alunos, e aí, como estão? Todo mundo bem? Com certeza! Então, vamos logo agradecendo ao nosso Paizão do Céu, procurando um lugar bem ventilado, bem gostoso. Leva a tua garrafinha com água, porque tá muito calor. E vamos estudar! Mais uma aula de português! Tudo bem? Bem, pessoal, então hoje nós vamos trabalhar dicionário verbo. Dicionário e verbo? Sim, porque hoje nós vamos aprender o que é um verbo e para encontrarmos o significado do verbo no dicionário, o verbo terá que estar se apresentando no infinitivo. Exatamente. Então, pessoal, a tia Luciana já começa a aula perguntando para você: você sabe o que é um verbo? E um verbo no infinitivo? Você sabe? Bem, para quem já sabe o que é verbo e quando ele está no infinitivo, parabéns! Para quem não sabe, vamos aprender! Mas a tia Luciana já começa dizendo para vocês que verbo, meus amores, são ações que nós praticamos no dia a dia. Verbo também é o estado de um ser. E verbo também são fenômenos da natureza. Vamos entender melhor? Bom, então vamos começar pela parte da ação. Então, a tia Luciana falou para vocês que verbo é ação. Então, se eu ando, canto, falo, danço, brinco, eu estou praticando ações. Então, a ação: correr, pular, jogar. Estado de um ser. Estado: é, sou, estamos. Fenômeno da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Chover, ventar, nevar, trovejar. Então, tudo isso, gente, nós dizemos que são verbos. Agora, vamos prestar atenção, pois a terminação do verbo no infinitivo indica a conjugação que ele pertence. Gente, então, se o verbo terminar em AR, ele é um verbo de primeira conjugação. Exemplo: nadar. Se o verbo terminar em ER, ele é um verbo de segunda conjugação. Exemplo: comer. E se o verbo terminar em IR, ele é sim um verbo de terceira conjugação. Exemplo: partir. Então, verbo é uma palavra que indica ação, estado de um ser ou fenômeno da natureza. E hoje nós precisamos entender que para encontrarmos os verbos dentro do dicionário, ele precisa estar no infinitivo. Vejamos. Bem, quando nós olhamos aqui para o verbo chover, ventar e nevar, nós percebemos que eles terminam em R. Portanto, eles estão no infinitivo. Do mesmo jeito acontece com correr, pular, jogar. Apresentam-se aqui no infinitivo, porque termina em R. E alguém vai dizer: ah, então, tia Luciana, já sei o que são verbos. Todas as palavras que terminam em R são verbos. Não, não é isso que a tia Luciana está dizendo. Vamos prestar atenção. Vejam bem. Se a tia Luciana disser para vocês, vamos analisar a palavra tambor. Tambor termina em R, porém, tambor não é um verbo. Por quê? Porque tambor, gente, é um substantivo. E para sabermos se a palavra é verbo ou não, nós vamos ter que analisar primeiro se ela indica uma ação, o estado de um ser, ou se ela indica fenômeno da natureza. E agora, para continuarmos
entendendo este conteúdo que é top, a tia Luciana convida você a abrir o seu livro agora, porque nós vamos fazer a leitura do texto Pipa e vamos observar dentro do texto se a Pipa, que é o personagem principal do texto, vai praticar alguma ação. Então vamos entender melhor? Vamos lá! Bem, meus amores, e agora nós vamos fazer a leitura do texto Pipa. E esse texto é um trecho de um poema e está aí na página 158 do PNLD de vocês. Então, prestemos bastante atenção à leitura, porque na sequência nós vamos investigar se a Pipa realizou alguma ação dentro do texto. Pipa. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar, dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço como águia, em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. E esse texto, meus amores, é de José de Nicola, Alfabetário São Paulo Moderna, 2002. Legal! Então, o texto fala sobre a pipa que está feliz, que está brincando, e a gente vê que a pipa agita-se, sacode o rabo, pula cercas. Bem, e agora nós vamos analisar apenas 3 palavrinhas que a tia Luciana retirou do texto, pois nós estamos vendo aí no texto que tem muitas palavras sublinhadas. Mas a tia Luciana pergunta para vocês: a palavra agita-se, sacode, pula, são características da pipa? São nomes? Ou são ações que foram realizadas pela pipa? Exatamente, são ações que foram realizadas pela pipa. Mas é importante entender, meus amores, que o verbo, para que ele possa ser pesquisado no dicionário, ele precisa apresentar-se sem indicar pessoa, nem número, nem tempo. Só assim ele ficará no infinitivo. Vamos entender melhor? Quando o verbo não indica pessoa, número, nem tempo, ele está no infinitivo. É dessa forma que ele aparece no dicionário. Olha os exemplos: estudar, entender e sorrir. Então, o verbo estudar, entender e sorrir apresentam-se aqui para nós no infinitivo. Então, é dessa forma que eles vão estar presentes no dicionário para que possamos sim pesquisar. A tia Luciana também quer fazer mais uma observação para vocês. Nós temos aí um verbo de primeira conjugação, é o verbo estudar, porque termina em AR. Temos o verbo entender, que é de segunda conjugação, porque termina em ER. E o verbo sorrir, que é um verbo de terceira conjugação, pois termina em IR. E agora, vamos ver um verbo que está no infinitivo e que pode sim ser encontrado no dicionário. Afinar. Vejam só, afinar. Bem, o verbo já apresenta-se aí com a sua divisão silábica realizada e, na sequência, já vem dizendo que é um verbo. E depois disso, nós já temos um dos significados da palavra afinar, que é simplesmente tornar fino ou mais fino. Bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido como o verbo deve estar para que possa ser pesquisado no dicionário.
Legal, né, gente? Então, que não esqueçamos mais que verbo é uma palavra que indica ação e estado de um ser ou fenômeno da natureza. Bem, meus amores, e agora a tia Luciana vai fazer uma rápida revisão de tudo quanto nós aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é um verbo. Vocês precisam lembrar disso para o resto da vida. Vamos sempre lembrar que a palavra verbo significa ação, significa estado de um ser e também fenômeno da natureza. E o que são as ações? O que nós fazemos no nosso dia a dia? Brincar, estudar, cantar, comer, sorrir, passear, tudo isso são ações. Não vamos esquecer também do estado de um ser. Por exemplo, eu estou feliz. É um estado que eu estou vivendo, um estado de felicidade. E os fenômenos da natureza são tudo que a natureza nos traz de melhor, como chover, ventar, trovejar, etc. Nós aprendemos na aula de hoje que para encontrarmos o verbo no dicionário, ele precisa estar no infinitivo. E para que ele possa estar no infinitivo, ele não pode apresentar pessoa nem tempo. Tudo bem? O que é isso, tia Luciana? Bom, digamos que a tia Luciana pegue e fale assim: eu estudo. Então, é uma ação que eu estou praticando, porque eu estou estudando. Porém, essa ação que eu estou praticando, estudando, lá no dicionário, eu não vou encontrar dessa forma. Para encontrar no dicionário, o verbo tem que estar no infinitivo, que será a forma estudar. E lembro também para vocês que os verbos que terminam em AR são chamados de verbo de primeira conjugação. Verbos terminados em ER, verbo de segunda conjugação. E verbo terminado em IR é verbo de terceira conjugação. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que pratiquem muito! A tia Luciana vai deixar o abração grandão de sempre, o coração, o beijo e o desejo de que fiquem bem e que nos reencontraremos, se Deus quiser, para a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!